No livro Racismo Estrutural, Silvio de Almeida discute como o racismo está na estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira. O debate elaborado pelo autor busca problematizar as questões raciais, considerada primordial na análise do contexto histórico brasileiro. A partir dos apontamentos revelados no livro, percebemos os modos como as estratégias racistas foram reproduzidas nas esferas políticas, sociais e econômicas por meio de mecanismos capazes de discriminar pessoas ou grupos de maneira sistemática. Compreendendo o racismo como regra e não como exceção, o autor acredita que para a efetivação de uma mudança é necessário adotar práticas antirracistas, como, por exemplo, a criação de políticas internas nas instituições. A indagação central da obra, o que é racismo estrutural, necessita de uma resposta complexa e que envolve diversos aspectos, como os históricos, políticos, sociais, jurídicos e institucionais. A tese central é a de que o racismo é sempre estrutural, ou seja, de que ele é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. Portanto, o racismo é a manifestação normal de uma sociedade e não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea. As expressões do racismo no cotidiano, seja nas relações interpessoais, seja na dinâmica das instituições, são manifestações de algo mais profundo que se desenvolve nas entranhas políticas e econômicas da sociedade. Podemos dizer que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagem ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertencem. Embora haja relação entre os conceitos, o racismo difere do preconceito racial e da discriminação racial. Há três concepções de racismo: o individualista, que é como uma espécie de patologia, o racismo institucional, que é ligado ao funcionamento das instituições, e o racismo estrutural, que é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social nem um desarranjo institucional. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. O racismo, como processo histórico e político, cria as condições sociais para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam discriminados de forma sistemática. O racismo, sob a perspectiva estrutural, pode ser desdobrado em processo político e processo histórico. Político, porque como processo sistêmico de discriminação que influencia a organização da sociedade, depende de poder político. Caso contrário, seria inviável a discriminação sistemática de grupos sociais inteiros. Por ser processo estrutural, o racismo é também processo histórico. Desse modo, não se pode compreender o racismo apenas como derivação automática dos sistemas econômico e político. O autor chama atenção também para a importância da representatividade como forma de combater a discriminação. A relação entre direito e raça também é discutida por Almeida, que apresenta uma síntese de definições de direito e suas articulações com o processo estrutural do racismo. Uma das perspectivas evidenciadas sobre essa relação trata-se do direito como um modo efetivo de combater o racismo, seja pela penalização individual ou através da criação de políticas de ações afirmativas. Por outro lado, embora o direito possa possibilitar avanços, ele permanece fazendo parte de uma estrutura social que reproduz e transmite o racismo por meio de ações políticas e ideológicas. Na última parte do livro, discute-se sobre raça e economia em articulação com as desigualdades. Para o autor, as teorias econômicas devem revelar não apenas dados estatísticos, mas analisar de que modo a sociedade se organiza para criar as condições necessárias de vida, para isso recorrendo-se aos aspectos políticos, históricos,
sociais, éticos e jurídicos. Uma abordagem que tem ganhado destaque a respeito da desigualdade é a justificativa do mérito individual. A noção construída sobre igualdade de oportunidades remete a uma compreensão meritocrática pela qual todos têm possibilidades de concorrer entre si, responsabilizando os sujeitos pelas derrotas e reprovações diante as situações. Há também outras leituras no campo da economia que evidenciam que raça é um marcador determinante nas análises de desigualdades e no acesso a direitos sociais. Muitas pesquisas demonstram que as desigualdades no Brasil são atravessadas pela raça e gênero, seja no que diz respeito ao desemprego desigual entre os grupos, a diferença salarial e a divisão da força física e intelectual que diferencia os trabalhadores negros e brancos, homens e mulheres. A título de conclusão, vale destacar que em Racismo Estrutural, Silvio Almeida expande os conceitos de raça e racismo para a dimensão estrutural da sociedade, ao elaborar, a partir da teoria social, uma análise criteriosa da materialização dos conceitos. A partir da perspectiva ideológica, política, jurídica e econômica, o autor traça o racismo e suas manifestações presentes em todas essas esferas, de maneira que o mesmo estruture e seja estruturado por elas. Portanto, a obra é fundamental para quem pretende compreender a sociedade brasileira e seus funcionamentos, seja acadêmico ou não, com a possibilidade de servir de orientação para ações políticas antirracistas futuramente. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado, espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.